Bom dia. Acho que eu tenho que organizar aqui mais uma vez. Pronto. Bom dia. Estamos recomeçando, ou dando continuidade ao nossos estudos de domingo. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Palavras de Vida Eterna. Nós vamos comentar aqui o capítulo 61 do livro Palavras de Vida Eterna, e que é uma obra que foi editada pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba e editada, o prefácio aqui de Emmanuel é de 1964. Tá? Então, um livro com 57 anos. Né? Foi 14 de setembro de 1964 que Emmanuel fez o prefácio desse livro. Então esse livro é mais novo do que eu um dia, porque eu nasci em 13 de setembro de 1964 e o livro foi editado 14 de setembro de 1964. Então é um livro que tem mais ou menos a minha idade, 57 anos. A diferença entre mim e o livro é de um dia. Então é uma obra antiga, é uma obra antiga. E é interessante perceber a atualidade dessa obra, a atualidade desse livro, Palavras de Vida Eterna. Então vamos lá com esse livro editado em 14 de setembro de 1964. Portanto, um dia mais novo do que eu, que sou de 13 de setembro de 1964. Então, vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse capítulo, perdão, remédio santo. É um tema que eu achei interessante. Eu folheava aqui o livro ontem à noite, e aí achei interessante trabalharmos hoje o capítulo 61, que é justamente esse. E a característica dessas obras de Emmanuel, a característica delas é justamente fazer análises de frases, de versículos, de enunciados trazidos pelo Cristo, trazido pelos apóstolos em suas epístolas, como João e Pedro, trazidos por Lucas no Atos dos Apóstolos, trazidas pelas cartas paulinas, pela carta de Tiago, e aí vai, pela carta de Judas. Então Emmanuel faz um passeio, né, por essas cartas diversas. E aqui, então, nesse capítulo específico, Emmanuel trabalha o capítulo 23, versículo 34 do Evangelho de Lucas, quando então Jesus, içado à cruz, ele então diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o versículo que Emmanuel opta em analisá-lo, trazendo para nós a ideia do perdão, mas trazendo a ideia do perdão como um remédio. Vejam o título do capítulo 61, Perdão, Remédio Santo. Então já percebemos que pelo título, Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre o perdão, não como um ponto de virtude no sentido de elevar a pessoa a um nível virtuoso enorme, de grande tamanho. Emmanuel vai trabalhar a ideia do perdão como um remédio. E remédio se toma quando se traz uma doença. Então, de certa forma, o que Emmanuel vai nos trazer é que o perdão, ele estaria no campo de um remédio para uma alma doente. E a pergunta seria, qual alma? De que alma Emmanuel falaria ou falou a respeito aqui?
Então nós veremos que é um capítulo muito reflexivo, no sentido de reflexão e no sentido de reflexo para nós mesmos. Então é nessa lógica que Emmanuel vai trabalhar e dizendo, como a sua forma muito característica, ele trabalha sempre com analogias. Então, fazendo analogia, Emmanuel vai começar dizendo: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Aqui ele está se referindo a moléstias físicas. Todas as vezes que passamos por doenças, nós buscamos remédios. Então ele diz, agentes calmantes para a dor, buscamos elementos que possam acalmar-nos, serenar-nos, sedativos para a ansiedade. Então ele vem mostrando o aspecto do sentir, que é a dor, do aspecto do sentir de sentimentos, que é a ansiedade. Então, aqui ele vai fazer essa introdução muito pestalozziana até, né? Uma introdução muito construtivista, porque ele parte do conhecido para analisar o desconhecido. Em outros termos, ele parte do percebido, ele parte da matéria para se chegar à alma, ele parte do visto, do comum, do sentido para o reflexivo. Então ele parte das doenças do corpo para as quais buscamos remédio e vai trabalhar com a doença da alma, para a qual também buscaremos remédio. Então é muito característico em Emmanuel essa forma. Ele é caracterizado por essa forma literária muito bem trabalhada, muito simples até no sentido de facilitar o entendimento, mas que é até, aliás, mas que é até uma forma que Jesus utilizava quando ele falava das parábolas, que eram elementos conhecidos para se chegar a uma ideia reflexiva desconhecida. Então Emmanuel parte nesses 3 primeiros parágrafos, chamando a atenção e faz uma conclusão dessa introdução, dizendo, em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Vejam que interessante, é algo que muito me chama a atenção. Emmanuel, ele vai mineiramente, a gente diz mineiramente, comendo pelas beiradas, né? Porque vai comendo a parte mais fria primeiro, vai esfriando, comendo pelas beiradas. Aqui em Minas nós dizemos comer pelas beiradas, aqui em Minas nós dizemos rodear o toco, né? Ficar dando voltas. Então Emmanuel faz uma volta didática, ele cria um cenário que nos dá uma condição de entendimento, claramente entendimento. Estou com dor, busco um remédio. Estou com um órgão lesado, busco tratamento. Ou seja, para uma doença física, busco remédios. Isso ficou claro. E aí agora ele inaugura o raciocínio para trabalhar efetivamente com perdão. Aí na sequência ele faz agora um parágrafo de ligação. Um parágrafo em que ele liga aquela ideia material muito sabida por todos nós a uma reflexão de cunho, digamos, filosófico e espiritual. Então ele diz assim: lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços, de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Olha que parágrafo. Observemos esse parágrafo. Vejamos que profundidade é esse parágrafo. Ele vai já no parágrafo nos dizer que vai tratar do perdão como remédio para nós, não como remédio para o outro. Não como remédio a dar àquele que está sendo perdoado, mas àquele que elabora em si o perdão. E ele faz isso
de uma maneira magistral, porque ele diz assim, alertando-nos que nós temos pensamentos que nos são enfermiços, causam enfermidade em nós, em nós. E aí ele diz quais pensamentos são. Por exemplo, queixa e mágoa. Olha que interessante. Ele nos dizendo que a mágoa é um pensamento, é um sentimento enfermiço. Enfermiço. E nós ficamos nos remoendo na mágoa. E ele dizendo que é enfermiço, que nos faz mal. Vejam, ele diz aqui, queixa e mágoa. Queixa, como nós queixamos das coisas. Se está calor, queixamos do calor. Começa a esfriar, queixamos do frio. Se está sol, queixamos da falta de chuva. Se chove, queixamos do excesso de chuva. Perceberam o quanto nós temos os queixumes? O quanto nós somos, numa linguagem que eu sempre digo, que eu aprendi com Lauro Ferreira, um expositor espírita lá do Rio de Janeiro, ele dizia, nós somos pessoas muquerelas, somos pessoas cheias de murmúrio, queixas, reclamações, lamentações, muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Ele juntou as primeiras sílabas de cada palavra, a primeira sílaba, melhor dizendo, de cada palavra, e disse-nos muquerela. Nós somos pessoas muquerelas, cheios, né, de murmúria, queixa, reclamação e lamentação. E isso, nos fala Emmanuel, é pensamento enfermiço. Então, queixumes nos causam enfermidades. A mágoa nos causa enfermidades. E ele diz, pensamentos enfermiços de prevenção e antipatia. O que é prevenção? O que é prevenção? É não me abrir para as outras pessoas, é estar ali um pouco recalcitrante ao contato com as pessoas, é me fechar para com as pessoas. Então é que ele diz aqui, prevenção. E antipatia. Antipatia, o antagonista da simpatia. Antipatia, tomamos uma antipatia para as outras pessoas e até dizemos, julgando a responsabilidade para os nossos benfeitores, dizendo, nossos santos não combinam. Os santos sempre combinam. Nós é que talvez não nos combinemos. O meu santo, ou seja, sempre combinará com santos alheios. Pode ser que eu não queira combinar-me com as pessoas outras. Então, vejamos aqui o quanto que Emmanuel vai nos dizer, que trazemos pensamentos enfermiços de queixas, mágoas, prevenções, antipatias. E olha o que eles dizem, a te solicitarem adequada medicação. Olha o que ele diz, a te solicitarem, a solicitarem de nós adequada medicação. Não é só medicação, perceberam? Perceberam a sutileza de Emmanuel? Não é só a solicitar de nós uma medicação, mas sim uma adequada medicação, desculpe-me. Não é qualquer medicação, uma adequada medicação. E uma adequada medicação, perceba, olha que sutileza de Emmanuel, olha que mensagem subliminar ele traz. Quando nós vamos a um médico, ele nos dá uma adequada medicação. Mas para ele nos dar a adequada medicação, o médico, a médica, para ele ou ela nos dar a adequada medicação, ele precisa fazer a anamnese. O que é a anamnese? É aquela entrevista em que pergunta ao paciente como você está, quais são os seus sintomas, o que você está sentindo. Ele vai fazendo a anamnese e construindo uma linha para um diagnóstico. Depois da anamnese, pode ser que ele solicite alguns exames. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma preparação, que há algo que precisa ser feito, uma anamnese
para ele medicar, para ele diagnosticar e medicar. Aí sim, a medicação vai ser adequada. Quando Emmanuel aqui coloca que esses sentimentos enfermiços nos solicitam uma adequada medicação, quer dizer então que Emmanuel está nos dizendo que precisamos fazer a anamnese de nós mesmos. Nós mesmos fazermos a nossa anamnese. Perguntar a nós mesmos os sentimentos que nós trazemos. Perguntar a nós mesmos a situação na qual estamos. Fazer essa anamnese da nossa estrutura de consciência. Porque essa é a forma de buscar o adequado medicamento, a adequada medicação. E alguém aqui no Instagram, eu estou falando aqui no YouTube, aqui no Instagram, citou aqui Irmã Sidufo. Irmã Sidufo, o Espírito, nos traz uma ideia interessante. Ela nos traz uma ideia dizendo que não importa o que sentimos em relação a uma ou a outra pessoa, mas por que sentimos? Por que determinada pessoa nos causa, outra em outras palavras, por que nós nos sentimos afetados ante uma ou a outra pessoa? Essa é a anamnese. Essa é a anamnese que nós precisamos para desenvolver essa adequada medicação. No caso aqui, o perdão. Então vejamos que o perdão é algo que sai de uma vontade, de um sentimento. Vejamos. É importante percebermos. E aí ele diz no parágrafo: adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Olha que coisa interessante. Quer dizer então que quando guardamos esses pensamentos enfermiços, guardamos esses pensamentos enfermiços da mágoa, da queixa, da prevenção, da antipatia e outros similares, estamos em desequilíbrio. Estamos em desequilíbrio. Desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental no sentido de sentimento. Perceberam? Então, é uma medicação adequada para restaurar o nosso equilíbrio. Aqui no Instagram, a Maria do Carmo pergunta quem é o autor. Nós estamos analisando trechos, capítulos da obra Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier. É esse livro que estamos analisando. É um texto do Espírito Emmanuel. Então aqui ele está mostrando esse aspecto. E agora ele faz uma composição no parágrafo seguinte. Ele faz uma composição, uma estrutura, dizendo, e melhor dizendo, uma comparação mais efetiva. E ele diz, e se nas doenças vulgares no sentido de vulgo, comum para todos, se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te refaçam as forças. Aqui ele está dizendo que nessas doenças vulgares, o que é doença vulgar? Doença do vulgo, ou seja, de todos, porque não é no sentido pejorativo da palavra, do verbo, da palavra, desculpe, vulgar, do estar na condição vulgar. Vulgar é aqui no sentido do vulgo, ou seja, vulgo é aquele comum a todos, né? Vulgarizar é tornar comum. Mas acabou que deu-se sentido também pejorativo para a palavra vulgarizar, para o verbo vulgarizar, né? Mas não é nesse sentido, é no sentido do vulgo, né? Ou seja, de todos. E então ele diz que nessas doenças do dia a dia comum, a gente toma medicação, passa a consulta, toma medicação e fica tranquilo esperando o efeito, cuidando do efeito. Então ele está dizendo da mesma forma, ele está dizendo que no campo dos sentimentos também nós precisamos trabalhar com essa naturalidade, sabendo que vai se ajustar. O Eduardo propõe aqui para falar do perdão e esquecimento, falaremos disso um pouco mais à frente, Eduardo, vamos sim falar sobre isso. Então, percebamos aqui que quando Emmanuel fala do esquecimento, não é um sentido assim, memória.
Não é o lembrar ou esquecer de memória, é o guardar ou não o ressentimento. Guardar ou não o ressentimento. É isso que Emmanuel vem trazendo aqui. É esse o aspecto do esquecimento que nós trabalharemos, daqui a pouco falaremos sobre isso. Então aqui vem Emmanuel trabalhando. E agora, já no meio, depois que ele faz todo esse ajuste, que ele abre o texto mostrando o elemento material, depois uma conexão com o raciocínio que ele trabalhará, ele vai dizer, o perdão é, e usa uma partícula conclusiva, o perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Olha como Emmanuel faz esse parágrafo, como ele elabora esse parágrafo. Ele diz aqui, o perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Euforia. Euforia da mente. Uma mente eufórica. A euforia é um aspecto de entusiasmo, é um aspecto de bom ânimo. Então ele está dizendo que nesse caso o perdão, quando trabalhamos, quando temos esses sentimentos, esses ressentimentos que nos fazem mal, sim, nos fazem mal, o perdão é o santo remédio, é o remédio santo que ele diz, que dá euforia à mente. Só um segundo. Dá euforia à mente. Uma coisa belíssima. Uma mente eufórica não é uma mente superficial, é uma mente entusiasmada. Aqui a Mena está dizendo, Simão, uma mãe perdoar o assassino de seus filhos não é fácil. Ninguém está dizendo que o perdão é fácil. Nem Emmanuel está dizendo isso. Tanto não está dizendo que ele sugere a anamnese. E nós vamos entender depois, Mena, que essa situação vai ocorrer. Vai ocorrer. É algo que se trabalha. O perdão é uma atitude de compreender o semelhante, e aí compreender não significa concordar. Compreender é perceber que foi uma atitude praticada com motivos dele que não significam estejam corretos. Mas é olhar o outro na perspectiva do outro. Esse é o ponto. Essa é uma tarefa difícil, é o que nós chamamos de empatia, genericamente, lógico, não estou fazendo aqui nenhuma forma para isso, nenhuma forma que eu digo filosófica para a ideia da empatia, mas olhar a atitude alheia pela perspectiva alheia não é simples. A pessoa tem desvalores, a pessoa tem indiferenças de sentimento, é uma pessoa de total indiferença. Então, é a perspectiva dela. Por isso, compreender não é aceitar, não é concordar. O perdão é uma ação profilática para uma boa convivência nas coisas comezinhas e nas demais coisas. A ideia muito bem colocada pela Mena, muito bem colocada mesmo aqui no Instagram, muito bem colocado. Não é simples, não é fácil, num extremo de ação, de dano, de dor, levar o perdão. Mas o perdão é uma elaboração. É uma elaboração. Para que ele não se transforme, para que ele diminua a ideia da vingança. A ideia de ser justiceiro, em vez de sermos justos. Justiceiro. Aliás, estou lendo um livro que eu ganhei de presente da minha querida amiga Daniela Migliali, A Origem do Direito Sistêmico. Achei muito interessante, está aqui do lado que eu estou lendo, e isso o autor, Sami Storch, ele diz isso. Ele diz que nós trazemos muitas vezes a ideia de justiça com sentimento de justiceiro. De justiceiro. E o perdão é que atenua isso. Porque a gente quer que a outra pessoa pague para que ela sofra dor. Veja,
Tá certo, é um momento, é um sentimento que se tem, mas o perdão é justamente para ir trabalhando isso, para ir mostrando que o senso de justiça olha a pessoa também e quer fazer justiça ao ato. E muitas vezes nós desenvolvemos a ideia de justiceiro para fazer justiça à pessoa. Então, por isso que a gente diz uma ação profilática, é uma profilaxia a ideia do perdão. E não deixa de ser, óbvio, uma virtude, não deixa de ser uma virtude. A Dionísia diz aqui no Instagram que o nosso direito penal é assim. Sim, sim. Quando olhamos a estrutura da pena, por exemplo, a pena, ela traz 3 características, ela traz o aspecto retributivo, o aspecto educativo e o aspecto preventivo. São os 3 atributos da pena, né? A ideia de Foucault, inclusive, trabalha-se com essa ideia. E o que é o retributivo? É a pessoa, de fato, sentir o dano que ela causou a outro. E esse sentir lhe doer no sentido interno da palavra, e por isso ela tem a reclusão. Aquela reclusão é para tirá-lo de um convívio social que ele pode comprometer no bem-estar, mas ao mesmo tempo deixá-lo num processo de individualidade para que ele pense no dano causado. E esse pensar no dano causado, associado a algumas ações, pode gerar o aspecto reeducativo. E, ao mesmo tempo, sabendo do aspecto retributivo da pena, pode a sociedade não praticar o delito, daí o aspecto preventivo, para não ter a retribuição da pena. Mas, na prática, isso acaba não acontecendo. Mas a ideia trazida pelos espíritos é justamente nesse sentido. É uma profilaxia, precisa de um tempo. André Luiz, salvo engano, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Veja que interessante, acho que está lá no livro Dos Domínios da Mediunidade. O perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Vejam que interessante. É uma experiência de paz interior e de compreensão da forma de viver. É uma ideia. É esse aspecto que precisamos trabalhar, e quase sempre eu trago os pensamentos do grande poeta libanês Khalil Gibran. Ele dizia que o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. É o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Salvo engano, posso estar enganado, mas parece-me que está lá no livro Areia e Espuma. Parece-me, posso estar enganado. Então, percebamos que não é uma tarefa simples, é uma elaboração. Elaboração. E segue Emmanuel dizendo-nos aqui: tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Olha que coisa bonita. Da mesma forma que a gente não quer guardar detritos no corpo, Emmanuel nos fala que não devemos manter a aversão e rancor na própria alma. Veja. Aqui a Patrícia no Instagram, no YouTube, ela pergunta onde começa o perdão, se é uma elaboração. Começa nessa tomada, nessa reflexão de consciência, Patrícia. Em olhar para si, começa nesse aspecto do autoconhecimento, das sensações que se sente e perceber o mal que está se fazendo a si mesmo. Perceberam? Então aí começa, é a pergunta: por que eu estou assim? Se isso me faz mal, por que guardar isso? Percebeu? Então, o que é elaboração? É uma elaboração. Eu preciso fazer, porque não se dá assim, não, hoje eu resolvi perdoar. Não é um resolvi assim, acordei com vontade. É algo que se elabora.
que se percebe a impropriedade do pensamento enfermiço. E nós vamos chegar lá nos processos de elaboração para isso. Vamos falar disso, daqui a pouquinho eu chego lá. Então aqui nesse parágrafo, nos fala Emmanuel, para que nós manteremos aversão e rancor na nossa alma? André Luiz fala no livro, acho que é nos Domínios da Mediunidade também, ele diz que guardar a ofensa é permanecer nas sombras. Guardar a ofensa é permanecer nas sombras, porque vai nos, desculpa a expressão mais mineira, vai nos carcomendo, Então essa é a ideia que Emmanuel traz. E aí vejam agora como ele desenvolve. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa, olha que interessante agora, olha a elaboração. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Perdoa agora, hoje e amanhã, mostrando que é cotidianamente. É algo que passa a ser da personalidade. Mas é natural, enraivecemos-nos, chateamos-nos, percebemos a impropriedade, percebemos o dano que vai causar a nós mesmos, esse remoer. Então aí vem a elaboração. Para quê? Ficar remoendo tudo isso. E aí vamos trabalhando. E isso nos lembra, salvo engano, o capítulo 18 de Mateus, aquela passagem de Pedro com Jesus, perguntando a Jesus: Senhor, até quanto devo perdoar o meu irmão que atenta contra mim? Até 7 vezes? Veja que interessante essa pergunta de Pedro para Jesus. Senhor, até quanto devo perdoar o meu irmão que atenta contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde para ele: Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa passagem é interessante pelo aspecto do perdão, mas também pelos números. Não é numerologia, não. Pelos números. De onde saem esses números? De onde Pedro tira 7 vezes? De onde Jesus tira 70 vezes 7? Não são números aleatórios. Isso está no capítulo 4 do livro Gênesis, o livro bíblico. Capítulo 4 do livro Gênesis, lá da Bíblia, o primeiro livro. Capítulo 4, ali, versículo 24. Que fala-nos de uma passagem relativa a Lameque. Lameque, um personagem lá do Gênesis. Lameque. E Lameque diz: Caim pecou contra o irmão, foi homicida, e foi punido 7 vezes. Veja que interessante. Lá no Gênesis, capítulo 4, está lá dizendo, Lameque dizendo, Caim atentou contra o seu irmão, foi homicida, e foi punido 7 vezes. Daí a pergunta de Pedro: perdoar 7 vezes? Porque Caim foi punido 7 vezes. Parábola, mas foi punido 7 vezes. Então 7 vezes era o máximo da punição. E para Pedro, 7 vezes era o máximo do perdão. E aí vem Jesus e diz 70 vezes 7. É a fala de Lameque. Lameque também diz: eu pequei contra o meu irmão, também foi homicida. Lameque será punido 70 vezes 7. Veja Lameque dizendo, Lameque será punido 70 vezes 7. Ele aumentou a pena de Caim, da parábola. Aumentou a pena, não 7 vezes, 70 vezes 7. Aí Jesus vem e fala, o perdão deverá ser 70 vezes 7. Já que Lameque estendeu a pena, Jesus estendeu o perdão. Em outras palavras, deve-se perdoar sempre. Perceberam? Deve-se perdoar sempre.
Então, as falas de Jesus, elas não são aleatórias. Os exemplos trazidos, os lugares citados, os espaços geográficos, não era. A Ângela diz aqui, 7 vezes seriam 7 encarnações? Não vamos criar essas amarrações, não. Porque se olharmos a ideia de reencarnação, ela não tem número. Ela não tem número. Basta olhar lá, sugiro que leia a partir da questão 166 do Livro dos Espíritos, que diz que reencarnaremos enquanto necessário for para reparar. Então não há limites para a oportunidade. Sugiro que leia, inclusive, a questão 171 do Livro dos Espíritos. Então não é esse aspecto de... Jesus não, ele simplesmente trabalhava com o conhecido. Eles conheciam a estrutura do Velho Testamento, hoje assim chamado, a estrutura da lei, a estrutura do Gênesis, do Pentateuco, e Jesus trabalhou com isso, então ele buscava aquilo lá e trazia. Então foi tranquilo, ele só disse, olha, já que Lameque disse que 70 vezes 7 é o máximo do perdão, é o máximo da ofensa, é o máximo da punição, melhor dizendo, Jesus vai dizer 70 vezes 7 é o máximo do perdão. Ou seja, quantas vezes houver ofensa, quantas vezes haverá o perdão. Por isso a reencarnação é a demonstração dessa atitude de Deus. Na questão 171 diz lá claramente, em que se fundamenta o dogma, a verdade da reencarnação, e eles respondem na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Sempre deixa abertas as portas. A senhora diz, analogia com as gerações? Também não, senhora. Não é gerações, isso é uma parábola que traz a ideia de um crime, um pecado e um outro pecado igual, sapiência do erro, continua a punição, continua a responsabilidade mais alta do que a anterior, né? Então nós não podemos ficar fechando essas formas, porque são formas parabólicas de uma cultura que trabalhava com arquétipos, que é a cultura hebraica. Então Jesus só fez isso, ele transitou pela cultura hebraica, dizendo, olha, se lá está dizendo que a punição maior é 70 vezes 7, eu estou dizendo que o perdão maior é 70 vezes 7, ou seja, em conformidade direta com a condição. Aqui a Grace pergunta onde estão essa passagem de 7, capítulo 4 do livro Gênesis bíblico. Versículo 24, em especial, essa fala de Lameque. Versículo 24. Está lá, né? Tranquilo. Então, seguindo aqui, ele fala, perdoa agora, perdoa hoje, perdoa amanhã, incondicionalmente. Isso nos leva a esse 7 vezes de Pedro e 70 vezes 7 de Jesus, lá do capítulo, salvo engano, 18 de Mateus, com essa ideia da condição incondicional. Né? E segue. Segue aqui Emmanuel dizendo, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas, que eles são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos nós mesmos também as nossas. Então todos têm as suas fraquezas, nós também. Nós fazemos parte do todo, do todos. Então, temos as nossas fraquezas. Não há dúvida, temos as nossas fraquezas. E aí vem o aspecto que o Fábio colocou aqui sobre o perdoar e o esquecer. A ideia aqui da palavra esquecimento trazida por Emmanuel não é no campo da memória. Não é no campo da memória. Eu vejo aqui a Catarina dizendo Mateus 20, versículo 22, pode até ser. A pergunta de Pedro, salvo engano, está no versículo 21, nos versículos 21 e 22 do capítulo 18 de Mateus, a pergunta de Pedro. E a resposta, a ideia trazida por Lameque é o capítulo 4, salvo engano, versículo 24, do Gênesis bíblico. Tá? Mas seguindo aqui, quando se fala esquecer, é não guardar o sentimento, o ressentimento, não é memória. Porque nós não esqueceremos. Perdão não é sinônimo de esquecimento, no sentido memória. Não é. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos, na minha infância, que faz tempo,
que na minha infância eu tinha lá um amigo de infância, do dia a dia, e num momento lá do nosso, né, nós nos desentendemos lá, infância, 6 anos, 7 anos, sei lá, infância, e aí nos desentendemos e, aspas, brigamos. E naquela briga, ele me deu um pisão no pé, pisou fortemente no meu pé. E pisou tão forte no meu pé, na minha unha, que machucou, afetou a matriz e não mais cresceu. Não mais cresceu, afetou, suponhamos. E aí passam-se anos, sei lá, passam-se 30 anos, e 40 anos, e eu me encontro com aquele amigo da infância. E aí nos encontramos e nos abraçamos, e ele fala assim: você se lembra de mim? Aí eu olho para o meu pé e falo: claro, como eu vou me esquecer? Graças ao seu pisão é que eu perdi minha unha. E fico rindo com ele. Eu não me esqueci, mas não é ressentimento. Eu não trago o acontecimento de volta. Eu não trago os sentimentos da época de volta. Eu não trago a dor da época de volta. É esse o sentido do esquecimento no perdão. Não é o esquecer de memória. Eu sempre vou me lembrar do fato, mas não terei as mesmas sensações de quando o fato ocorreu. Essa é a ideia do perdoar e esquecer. O esquecer não é tirar da memória. O esquecer é tirar do ressentimento. É tirar da vontade de devolver. É tirar daquela forma danosa ou sofrida lá de trás. É uma releitura do acontecimento. Uma releitura. Então essa é a ideia quando Emmanuel fala aqui, no parágrafo que lemos anteriormente, do esquecimento para que te refaçam as forças. Não é o esquecimento memória, porque se eu esquecer um fato tão relevante, eu estou com problema de memória. Eu vou estar com problema de memória. Como esquecer de um fato relevante? Não vamos esquecer, num exemplo trazido aqui, tão drástico, tão relevante, tão dolorido. Não vai esquecer nunca o fato. Mas o perdão não é para esquecer o fato, é para ressignificar o acontecimento. Percebemos? Deu para perceber, aliás? Para ressignificar o acontecimento no campo do sentimento. Ao dizer que ressignificou, que fez esse perdão, não quer dizer que isentou a outra pessoa das suas responsabilidades, das responsabilidades pela consequência do ato, não. O perdão não é dizer, tudo bem, vai viver sua vida aí. Não, não. A pessoa que comete o delito responsabiliza-se pelo delito, mas é não guardar aquela ofensa, aquela mágoa, aquele ressentimento. É desejar para que a pessoa se mude, se transforme, se melhore, mas assuma a responsabilidade da consequência gerada pelo ato. Então, percebamos isso. Quando Jesus se encontra, ou melhor, quando trazem a Jesus, aquela mulher que foi acusada de adultério, e Jesus diz a ela: vai e não tornes a pecar. Ele não estava isentando aquela mulher da responsabilidade dos atos. Tanto não estava que ela foi trazida ali de maneira, seguindo a lei de Moisés, para ser lapidada. Mas quando ele diz, vai e não peques mais, ele pede, em outras palavras, que ela modifique a sua conduta. Porque ela já havia se responsabilizado pela atitude, tanto que estava ali sendo execrada. Quando ele curou o homem da mão mirrada, ele também disse ao homem da mão mirrada: vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Veja o que ele disse. A mão mirrada já era a consequência. E ele ali curou e diz: olha, estou curando a consequência. Você já fez por merecer essa cura, mas não erre daqui para frente. Não tornes a errar. E ele diz: para que não te aconteça coisa pior. Porque já havia consciência. Então, por que continuar errando? Então, quando se fala do perdão que Jesus demonstrou diversas vezes, ele está dizendo
estamos falando não de um esquecimento de memória, estamos falando de olhar o futuro, olhar a possibilidade de melhoramento futuro, sem que apague a responsabilidade das consequências geradas. Mas, ao mesmo tempo que se responsabiliza pelas consequências geradas, se reeduque para não cometê-las novamente, os mesmos atos novamente, para não cometer os mesmos atos novamente. Daí o aspecto educativo, a partir do retributivo, ou seja, a partir da consequência, pensar e melhorar. Então é isso que Jesus dizia quando a mulher adúltera ou ao homem da mão mirrada, ele disse: vai, não tornes a errar. Em outras palavras, você está assumindo a responsabilidade, está sendo trabalhada essa responsabilidade com você, mas o importante é você não cometer falhas mais à frente. Então é isso que está sendo colocado. Não tornes a errar. Então há essa diferença que não é o esquecimento de memória, é essa ressignificação do sentimento, da dor. Não quer dizer que apague a tristeza, não. É preciso termos essa consciência. Ao perdoar, não significa que vou esquecer o fato e que vai apagar a tristeza. O perdoar é tirar, é apagar, é mitigar a revolta. É mitigar a mágoa, é mitigar o ressentimento, é mitigar o desejo de justiceiro, ou seja, de ser justiceiro. Mas não quer dizer que tirará a tristeza. No exemplo aqui trazido, não quer dizer que ao perdoar o assassino do filho, a tristeza vai embora. Lógico que não. A saudade, a tristeza continuarão, mas o que se fala é não querer ser justiceiro, é não querer falar agora vai pagar o resto da vida, agora vai fazer... É querer que a pessoa se melhore, que ela sinta o que fez, que ela entenda o que fez, que ela se reeduque e que ela não cometa mais. Pelo contrário, que ela repare, cuidando de outros. É essa a ideia do perdoar. Perceberam? Então, não é aquela ideia, como é que eu posso dizer, ingênua. Não é uma ingenuidade. A tristeza se mantém, a dor fica, mas a ideia de vingança, a ideia de justiceiro, de ser justiceiro, de justiçar, vamos dizer assim, me permitam, a ideia de retribuir, a ideia de remoer, vai diminuindo. Então essa é a ideia. E aí nós podemos trabalhar, né, quando Emmanuel nos fala, é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, não tinha imperfeições, perseguição gratuita, que lhes são peculiares, rogou a Deus ante os próprios algozes, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz, não sabem o que faz. Veja como Jesus colocou-se no aspecto empático, na forma de compreender o ambiente do outro. Aqueles que estavam dizendo, crucificam quem nu, não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. Não tinham a mínima noção do que estavam fazendo. E Jesus, vendo isso, disse, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não têm noção do que estão fazendo. E o que tem noção do que está fazendo? A responsabilidade maior, muito maior, que ele vai assumir, vai responsabilizar-se, não há dúvida. Então é preciso, para essa elaboração que nós dissemos no início, essa elaboração, podemos dizer esse exercício para o perdão, é preciso o autoconhecimento como primeiro passo. O autoconhecimento, olhar para si mesmo, perceber os nossos sentimentos, perceber as nossas qualidades, os nossos defeitos, perceber se em circunstâncias semelhantes não praticaríamos o mesmo ato, se em circunstâncias semelhantes de histórico
Tá certo? Sempre prevalecerá a vontade de fazer ou não fazer, mas há fatores contributivos. Então, fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento, desenvolver esse autoconhecimento, que ao desenvolvermos esse autoconhecimento, nós podemos trabalhar com o auto-perdão. Quantas atitudes nós já fizemos, nós já tomamos, nós já praticamos, que precisaria de ter perdão também? É preciso que observemos esses aspectos em nós mesmos para que desenvolvamos o auto-perdão, porque há pessoas, e muitas, que dizem, eu não me perdoo. Como não me perdoar? Porque se eu quero crescer, se eu quero reeducar-me, se eu quero reparar, eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar. O Alamir, agora me fugiu o Almir, parece o Alamir, diz aqui, se ficar indiferente à pessoa, né, não seria uma forma de perdoar? Num primeiro ponto, seria um exercício, sim, um exercício, seria. Mas ser indiferente é uma forma até de defesa, é mais uma defesa do que uma ideia de perdoar. Porque a hora que eu me encontrar com uma pessoa, como é que ficará? Se eu apaguei da minha história para dizer, olha, eu tirei essa pessoa da minha vida, então ela não existe mais, e perdoei. Mas a hora que ela voltar, e a hora que eu me encontrar, como é que fica? Então é mais uma defesa do que um exercício. Essa ideia de apagar a pessoa da vida. Não, eu apaguei, essa pessoa não existe mais para mim. Será? E quando voltarmos a conviver? Eu já ouvi isso de mãe dizendo, eu não tenho mais filho, esse filho morreu para mim. Será? E a hora que voltar? E a hora do reencontro? Então, percebamos isso. Não deixa de ser uma tentativa, não estou desmerecendo isso, pelo contrário. Não deixa de ser uma tentativa, mas é ainda no campo defensivo. Então é preciso que olhemos isso, até para nós mesmos, por essa pergunta até, de observar, será que o apagar a pessoa da minha vida não é uma forma para eu também não analisar a mim mesmo? Um autoconhecimento? Para eu desenvolver esse auto-perdão, para que eu possa ter a força de agir, de refazer? Perceber que o perdão é um instrumento das nossas provas? Aqui Iraide Figueiredo diz, é preciso voltar a conviver? Opa, muito boa pergunta, Iraide. Não é preciso voltar a conviver, não. Eu estou dizendo é que no curso da vida pode ter momentos que nos encontremos novamente. Pode ter. A ideia não é voltar a conviver. Podemos não mais conviver por uma questão até de simbiose energética que não acontecerá mais. Não vai haver uma afinidade de sentimentos. Kardec nos fala isso, melhor dizendo, os Espíritos nos falam isso, capítulo 10, salvo engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 12 também. É preciso perceber que quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, não é no sentido de ter para com eles a mesma alegria e euforia que se tem com um amigo, não é isso? Quer dizer que não se deve fechar as portas para o arrependimento dele, daquela pessoa. Diz Kardec que a chegada do inimigo não traz a mesma energia que a chegada de um amigo. Aqui a Lâmia diz, né, hoje a gente vai lá e bloqueia e acha que está resolvido. Boa observação, Lâmia. Está lá aquele que comenta as nossas mensagens de maneira diferente do que nós gostaríamos que comentasse, e nós vamos lá e pá, bloqueamos. Mas não resolvemos a situação. A situação não era a pessoa, a situação era eu mesmo. Era eu não gostar do comentário, era eu não gostar que a pessoa não concordava comigo, e eu bloqueio como se agora ela passou a concordar comigo. Então a questão não são as outras pessoas, somos nós. Não, por isso vem um outro aspecto do exercício do perdão, a impessoalidade da ofensa. A impessoalidade da ofensa. Nós olharmos o ato e tirarmos nós do ato, para ver
É o contrário, em vez de retirar a pessoa, eu me retiro, ou seja, eu faço uma abstração de mim mesmo e observo só a atitude, como se ela não fosse comigo, como se ela não fosse comigo. Perceberam? Isso é que é colocar a impessoalidade das ofensas. Como se não fosse comigo, e eu olho só o ato. E aí sim, eu consigo ter a dimensão do ato sem o subjetivismo dos meus sentimentos. Por isso a impessoalidade da ofensa. Como se não foi contra mim. Foi o fato, deixa eu olhar o fato. Ok? Em outro aspecto, ver o ofensor, foi o que Jesus disse aqui na frase, o ofensor como o ignorante, aquele que ignora. Não, mas fulano é mal por natureza. Ele faz o mal porque é mal. Mesmo assim, ignora o bem. Porque se soubesse o que é o bem, não praticaria o mal. Mesmo assim, continua sendo o ignorante. Ele não ignora as consequências danosas do ato. Ele ignora as consequências bondosas do bem. Então, ignorando o bem, pratica o mal. Então, essa condição de abstração para olhar o ato nos permite observar esses outros pontos. Aí segue Emmanuel. E encerra Emmanuel. E, deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Olha que fechamento Emmanuel faz. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Isso foi o que Jesus fez. Ele guardou a mágoa? Não. Ele ficou com os ressentimentos? Não. Ele seguiu o seu caminho. E deixou a cada um as suas próprias inibições. Olha que interessante. Deixou para cada um as suas próprias inibições. Muito interessante essa forma que Jesus nos traz. Deixa a cada um as suas próprias inibições. Eu acho que dá para perceber agora porque no início eu disse elaboração. Não é uma elaboração a ideia do perdão? Ele não pode ser uma obrigação. Ele passa a ser uma necessidade. Nós temos a necessidade de perdoar. Olha que interessante. Mas não significa esquecer o fato, não significa apagar a tristeza, significa não manter a revolta, significa não querer retribuir, significa querer que a outra pessoa reconquiste a si mesma, reeduque-se e comece a mudar suas atitudes e a reparar as anteriores. Por isso, um aspecto profilático. Então, não é algo simples. Se fosse simples, não teríamos tantas vinganças nesse mundo. Não teríamos tantas incompreensões nesse mundo. Não se pode dizer que é algo que se faça num estalar de dedos. É uma tomada de consciência. É o cair em si. É o cair em si. Lá, daquela parábola do filho pródigo. Cair em si. Então, por isso fiz a escolha desse capítulo 61 do livro Palavras de Vida Eterna. Como eu disse de outras vezes e repito, nós vamos lendo capítulos das obras de Emmanuel. Eu não estou estudando, seguindo um livro. Já falamos aqui, salvo engano, do Fonte Viva, falamos do Vinha de Luz, lá, de capítulo do Vinha de Luz. Hoje estamos falando do Palavras de Vida Eterna. Pode ser que no próximo domingo falemos do Pão Nosso, ou do Caminho, Verdade e Vida. Não tem aqui uma regra, né? Eu não tenho.
mas nós vamos analisando esses capítulos. Não estamos seguindo um livro, perdi a lição. Não estamos seguindo um livro, estamos fazendo reflexões sobre capítulos, sobre assuntos, sobre temas. E desculpe-me se porventura, na escolha dos temas que eu faço, não ser aquele tema, não ser um tema pertinente. Eu tento avaliar se é pertinente o tema, né, se teria alguma pertinência. Mas isso sofre o subjetivismo meu, né, ou seja, o meu próprio subjetivismo, ao escolher um tema achando ser pertinente. Se porventura eu abordar algum tema nos nossos estudos que perceberem que não há pertinência, por favor, coloque aí na mensagem, dizendo, olha, o tema não tem pertinência, tudo bem, né? A gente muda o tema, né? Nos desculpamos e vamos mudar o tema, né? É essa a ideia. Então, e outra coisa, quando faço essas reflexões, não é num caráter, digamos, professoral, que eu estou falando e isso é o correto. Não. Tudo que eu falo aqui está sujeito a falhas, está sujeito a erros de interpretação da minha parte, porque eu estou lendo e fazendo uma interpretação. E outro ponto também que eu gostaria de esclarecer. O que eu digo aqui não é uma receita do que se deve fazer. O que eu digo aqui é o que eu depreendi da leitura. Não é nada impositivo, não é nada obrigatório. Não vejam nas minhas falas nenhum aspecto moralista. Não. Sempre o que aqui falo tem um condão reflexivo. Só isso. É um condão reflexivo. Então, hoje fizemos essa reflexão sobre o perdão, remédio santo, desse capítulo 61 do livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo seguinte, por exemplo, 62, no campo do verbo, eu acho também um tema muito interessante, né? Sobre o quão carregada muitas vezes é a nossa fala, o quanto de coisas colocamos na fala, o quanto de sentimentos e etc. Então é assim que eu faço, eu vou lendo, eu fui lendo os capítulos, selecionei uns 4 ou 5 aqui ontem à noite, uns 4 ou 5, para eu olhar. Depois desses 4 ou 5 eu fiz, não, vou fazer esse aqui sobre o perdão, né? E eu falo que é um estudo, porque vejam, olha, eu escrevo no livro, eu faço a marcação amarelinha, faço uma observaçãozinha, é um estudo, então tem, ó, tá vendo? Eu vou escrevendo, fica todo amarelinho, né? Então assim, é a forma que eu faço. Então aqui é um estudo em grupo, né? Então não vejam nenhum condão moralista, nenhum condão professoral, nenhum condão de imposições, são tão somente reflexões, ok? E eu conto com essa compreensão de vocês e digo sempre, é um estudo, porque eu aqui estou falando e vocês escrevendo que estão também falando, obviamente, né? Estão comunicando-se pela forma escrita e eu me comunicando pela forma verbal, mas estamos aqui num grupo de troca de ideias. Nem sempre eu consigo ler tudo que vocês colocaram, aliás, não consigo ler tudo que vocês colocaram, porque são muitas mensagens e simultaneamente. E eu estou aqui com 2 aparelhos, né? Um aqui no YouTube e outro no Instagram, e com isso acaba que eu não consigo ver todas as observações que vocês fazem ao longo da nossa conversa, ok? Então, encerramos por aqui o nosso estudo de hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo, nossas reflexões de hoje, e sempre nossas, e não somente minhas, e ficamos, né, para o próximo domingo, né? Vamos ver que lição, que capítulo a gente busca para a reflexão no próprio domingo, né? Em qual das obras nós buscaremos isso. Eu não pretendo fazer isso tudo sequenciado, não. Salpicadamente nós vamos construindo o nosso bate-papo, tá certo? Muito obrigado por vocês estarem aqui nesse estudo, participar desse estudo, né? Várias pessoas de vários lugares, muitas eu não conheço, mas nos conhecemos aqui pelas nossas redes, e muito obrigado mesmo por essa presença de vocês, pela contribuição que vocês dão aqui no nosso estudo, e se Deus quiser, no próximo domingo, 10 horas, seguiremos, né, com mais um minuto, um momento, né, uma horazinha de reflexões.
Como mineiro, né, eu sempre digo, eu sempre agradeço dessa nossa forma mineira, com essa nossa forma mineira, Deus lhes pague. Porque essa paciência de vocês para comigo, essa bondade de vocês para comigo, só Deus para pagar. Então a gente diz aqui em Minas, Deus lhe pague. Então a gente diz, Deus lhes pague por essa atenção, por esse cuidado. Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos nós, para a nossa família, que nossas famílias, nossos lares sejam sempre abençoados com a presença dos benfeitores espirituais e com esse amparo de Deus a nos fortalecer, a nos sustentar e a nos equilibrar para seguirmos o curso da nossa existência. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.